Volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também nosso stream aí no Face, no YouTube, no Instagram, essa juventude aí que acompanha aí o vereador Bruno Viana, pode acompanhar também pelo YouTube, pode acompanhar pelo Instagram, enfim, e daqui a pouco também em podcast, logo mais reprise na Plena TV. Depois a gente vai ver o TikTok, né, Bruno? Bom, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Bom, o Aloysio Abreu Barbosa, que está na bancada hoje do programa, e pré-pautou aqui Campos da crise financeira a líder da região da Bacia. Aloysio, eu volto com você, por favor. A gente fez, já falamos que uma série de vezes, aquela série de painéis, né, muito preocupados com a situação de Campos recebendo PE zerado, uma coisa que nunca tinha acontecido, desde que participação especial ele passou a receber no ano de 2000, nunca havia acontecido, né? O ex-secretário Wagner Victor falou aqui, 97, sim, a lei de 97, mas o município de Campos passou a receber no ano de 2000, né? E desde então é trimestral, é a nossa maior renda petrolífera, maior que os royalties. E preocupados com a campanha eleitoral, fizemos uma série onde se promete tudo. Infelizmente acontece assim, e ciente de que Rafael Diniz, então prefeito, era vítima de um estelionato eleitoral que foi cometido, ou dizer que na campanha que não ia acabar com a passagem social, nem acabar com o cheque cidadão, nem acabar com a gente popular, e chegando lá, né, não. Acho até que o regime popular foi um erro, um dos tantos erros políticos de Rafael, né, que tinha como continuar. Agora, realmente, cheque cidadão e passagem social não tinha como continuar. Então, para evitar que isso acontecesse de novo, a gente fez uma série de 11 painéis entre julho a setembro, véspera da eleição do ano passado, com 34 representantes da sociedade civil organizada, empresário, sindicalista, economista, especialista em finanças, sociólogo, cientista social, jurista, ex-presidente da Câmara, né? O atual, à época, era Fred Machado, e outros, como Rogério Matoso, como Marcão, como Naim, enfim, para dar a dimensão do quadro de crise que o município estava sofrendo. Não digo que nós temos saído daquela crise ainda não, mas como você lembrou aí, Bruno, no bloco passado, e você fez a comparação de um mês, Campos recebeu, no conjunto dos meses até agora, de ROI PE, mais de 90% acima do que recebeu ano passado, né? E agora você tem essa notícia aí, um estudo apontando e sendo endossado por lideranças políticas, né, como Cristino Auro, muito experiente, né? Clarissa, o próprio presidente da Câmara, Fábio Ribeiro, falando do parlamento, né, que foi montado, o parlamento regional, com todos os 22 municípios do Norte e Noroeste, que Campos pode estar vivendo, uma coisa que acontece talvez a parte do poder público, e aí, acabando a pandemia, Campos está vivendo, liderando um período de protagonismo da região da Bacia de Campos no estado do Rio de Janeiro. Como é que você vê essa mudança de perspectiva? Primeiro, se você concorda com ela, e se concorda, como você vê. Aloysio, eu acho que sim, acredito, você foi perfeito nas palavras. Campos agora a gente está tendo uma grande oportunidade, é a minha visão, nesse pós-pandemia. A gente tem olhado, tem acompanhado esses painéis, essas entrevistas que tem feito, e todas as autoridades que a gente escuta, em especial até falando do próprio... teve até um artigo agora recente do presidente André Siciliano, presidente da LERJ, que saiu no Folha, ele falando sobre essa questão do protagonismo de Campos,
relacionada à energia, enfim, a todo o trabalho que ele vem desenvolvendo lá, que vai beneficiar Campos indiretamente. E eu também acompanhando a entrevista ontem que eu vi lá do Cristiano Áureo, que saiu também, enfim, das frentes, das pessoas que estão à frente da nossa cidade, e falando em especial até dessa questão do parlamento interregional, que eu até parabenizando a presidente Fábio, e foi uma iniciativa, acho que é uma iniciativa muito viável, se realmente sair do papel, aquela questão do parlamento interregional da região, da gente sair, todo mundo se unir, não pensando em questão política, mas sim no desenvolvimento sustentável da nossa cidade, que é uma pauta que eu falo muito, Luiz, sobre a questão do que Campos tem de sustentável. Eu não estou falando aqui de muitas vezes a gente falar de obras que vieram, enfim, de obras lá de trás. Eu estou falando assim, o que a gente pode falar hoje da nossa cidade de questão sustentável, que a nossa cidade tem, que a nossa cidade apresenta. E aí, quando você olha, é aquela questão de Campos está no caminho de tudo, né, Luiz? Campos está ali no meio, ali, onde todo mundo que quer chegar a algum lugar passa por Campos. Se você vai lá para essa questão da termoelétrica agora mesmo, que é a segunda maior do país, se eu não me engano, que está ali em São José da Barra, que está perto, então vai passar por Campos. Campos tem essa rede hoteleira muito mais avantajada. Campos tem a questão das universidades, o que atrai muita gente. Acho que esse ponto das universidades é muito viável. A gente vê todas as pessoas que vão comentar sobre a cidade falam dessa questão das universidades, que vem trazendo jovens para dentro da nossa cidade. Então, como eu disse aqui mais cedo, eu costumo falar, a gente está com uma oportunidade boa nas mãos, né? Primeiro, com essa questão da arrecadação, que você mesmo disse, você foi cirúrgico aí falando, questão da arrecadação que aumentou, isso é ótimo para a nossa cidade. Tudo que tem acontecido relacionado à termoelétrica, relacionado à questão da bacia, nessa questão da metropolização, eu vi muito isso nessa entrevista até que o Eduardo deu na última vez, que ele falou que Campos, né, que teríamos que ter duas capitais, né, a capital lá, assim, o Rio de Janeiro em si, e também Campos do Goytacazes. A gente precisa assim, dessas ações, e até falando sobre, eu estava falando com você aqui no intervalo, que até eu vi no painel lá, enfim, na entrevista do William, né, William Alves, né? William Passos, ele falando que é um crescimento em si até muito espontâneo da nossa cidade, pelo que tem acontecido aos arredores, né? Enfim, a primeira questão da arrecadação e essas questões da termoelétrica, como eu disse. Então, é uma grande oportunidade para a gente realmente fazer algo sustentável para a nossa cidade, para a gente realmente dar uma desenvoltura dentro da nossa cidade, e eu considero isso também. Olhando tudo que está acontecendo, aí ontem a gente já viu essa notícia da questão dos voos internacionais. Cara, a gente estava falando no off aqui, que isso não foi feito à toa, né? Ninguém pega e começa a inserir voo internacional na cidade como, né, Campos e Macaé, à toa, vamos inserir. Isso foi feito um estudo. Foi feito um estudo aqui dentro, você mesmo disse. Então, acho que nós temos uma oportunidade muito boa nas nossas mãos para realmente fazer algo sustentável para a nossa cidade. Né? Pegar e aproveitar esse crescimento espontâneo por conta dessas questões externas que estão acontecendo e trazer para a nossa cidade, que com certeza, com tudo isso que está acontecendo, nossa cidade vai receber mais pessoas, nossa cidade vai estar recebendo, tem que trazer, a gente precisa ajudar a desenvolver para trazer mais empresas para a nossa cidade, mais indústrias, que é uma grande pauta que a gente escuta o tempo todo, das pessoas que trabalham no setor, que são do setor produtivo, essa questão da ausência de indústria na nossa cidade. Enfim, eu gosto de falar essa frase, né, que Campos nós estamos com uma grande oportunidade de realmente fazer e se firmar como essa grande posição de destaque que nós temos hoje, de se firmar e trazer algo sustentável para a nossa cidade que vai ser duradouro. Você falou em relação ao artigo do William, que foi publicado no blog no domingo, e é engraçado porque não foi combinado, né? Publica o artigo num dia e no dia seguinte você tem essa abertura pela primeira vez na história que Campos e Macaé, né, vão ter voo comercial regular com a Europa, né? Quer dizer, uma coisa parece confirmar a outra, né? Os fatos vão acontecendo, os royalties aumentando, como você falou. Agora, isso tudo, como você disse no intervalo disso agora aqui, parece acontecer a despeito da ação dos homens públicos de Campos, né? E não é assim, eu não quero entrar nesse assunto, nos detalhes,
porque eles são, né, não vale a pena, é uma coisa complicada, uma coisa que mexe com honra, e isso é muito complicado. Mas enquanto você tem as duas principais lideranças de campos se digladiando num nível que não deveria ser o nível de embate político, né? Enquanto isso acontece, como foi com Vladimir e Rodrigo Bacelar, você vê isso tudo acontecer. Enquanto eles estão se degradando num nível não muito bom, né? Que gerou toda a classe política de Campos foi envolvida nisso, as coisas acontecem. Você não acha que isso deveria ser um alerta para vocês, homens públicos, não? Perfeito. Luiz, eu como jovem, né, jovem que sou, com 25 anos, tendo essa oportunidade de estar no primeiro mandato e aprendendo, assim, eu costumo dizer que quem tá em mandato, quem está trabalhando, seja como hoje o deputado Rodrigo está como secretário de governo e o prefeito Vladimir, enfim, entre outras autoridades que nós temos na nossa região, a gente tem sempre algo a aprender, né, um com o outro. Acho que a gente não tem que colocar uma venda aí, não vê que a gente tem um aprendizado um com o outro. E a gente tem uma oportunidade, esse ponto, a gente agora indo para a parte política em si, a gente tem a questão que a gente está falando dos royalties, a gente está falando de tudo que está acontecendo de forma ao redor de Campos, que espontaneamente ajuda a nossa cidade. E na questão política nós temos outra oportunidade grande, que é ter um prefeito que Vladimir, que estava como deputado federal, que tem esse leque aberto para conversar, para dialogar, e ter hoje, como secretário de governo, um deputado estadual que é de Campos. Então, acho que nós temos, eu acredito que você falou de uma forma bem correta. Essa questão da semana passada, essa discussão, esse debate, tudo que aconteceu, eu acho totalmente desnecessário, né? Totalmente, a gente não era para ter chegado nesse ponto, é inadmissível. E eu acho que o passo é assim, aquela questão quando a gente fala assim, nós temos nossas diferenças. Vamos pensar no que vamos esquecer o que a gente discorda, vamos pensar no que a gente concorda e se unir em prol disso. Eu acho que é muito disso, né? Você pegar, quando você discorda de uma pessoa, você fala, olha, o que a gente discorda, a gente vai debater, vai discutir, mas vamos pensar no que a gente concorda e vamos nos unir em prol disso. Então, eu acho que a oportunidade ela está muito na nossa mão, como você mesmo falou. O governador, pelo que eu tenho acompanhado, deixo bem claro que não tem ligação política nenhuma com o governador, mas está com os olhos abertos aqui para Campos. Está provado isso desde o início do mandato dele, por tudo que ele tem feito para cá, tudo que ele tem enviado para a cidade. Então, eu acredito que está na hora, sim, da gente elevar esse debate, pegar tudo isso que está acontecendo, essa questão dos voos que a gente colocou, enfim, a termoelétrica aqui do lado, a questão da nossa rede hoteleira, como eu disse, a questão das universidades, que a gente pegar esses jovens, ao invés desses jovens que saírem daqui para fazer suas universidades, enfim, em outras cidades, a gente tem que ir trazendo para cá, para a nossa cidade, para desenvolver, enfim, para ajudar o nosso comércio, elevar esse debate e a gente levar isso para um âmbito maior para a gente conseguir realmente, essa frase que eu gosto de frisar, a questão de algo sustentável para a nossa cidade, sabe? Não é algo que vai vir agora passageiro e vamos lá na frente, a gente vê o que acontece, mas algo que a gente vai falar, isso foi feito lá em 2021 na cidade de Campos e até hoje traz frutos. A gente colocou desde 2021 e até hoje traz frutos. É uma oportunidade muito boa e eu agradeço a Deus por estar em mandato num momento desse. É hora também da gente, como poder legislativo aqui da nossa cidade, começar a propor ideias, propor projetos de lei, enfim, buscar maneiras, ir lá rodar, bater em gabinete, bater no Rio, bater em Brasília, a gente rodar para conseguir ajudar a nossa cidade. Mas concordo com você que todo esse debate, toda essa discussão, eu acho que isso também agora está muito nítido depois de tudo que aconteceu, que não é benéfico para ninguém, não traz benefício para ninguém, sendo bem sincero, esse debate, essa discussão não traz benefício para ninguém gosta, ninguém fica feliz, isso só passa uma imagem não tão boa, até para quem está olhando de fora da nossa cidade, mas é como eu estou falando, a gente também tem que aproveitar essa oportunidade, que junto com o secretário lá, Rodrigo Bacelar, enfim, junto ao prefeito, para poder, enfim, pensar no que eles concordam, no que a gente concorda, que é o quê? Ajudar a nossa cidade, pensar no que a gente concorda e correr atrás para trazer recursos para ajudar a nossa cidade.
Ô, Bruno, deixa eu aproveitar uma matéria que está aqui no portal Folha1.com.br e diz o seguinte na manchete: Campos tem saldo positivo em empregos no mês de agosto. E isso é excelente, é ótimo, uma notícia maravilhosa. Porém, ainda estamos muito aquém da demanda de desempregados, por uma série de motivos, é claro. Desde 2014, como a gente falava aqui essa semana, o Aloysio relatou ontem para o ex-secretário Wagner Witter, aquela crise da queda dos royalties, depois vem crise no Brasil, depois vem crise no estado do Rio de Janeiro, e agora você falou bem aí essa oportunidade que estamos tendo de retomada, principalmente com essa parceria com o governo do estado. A minha preocupação é assim, Campos começa a retomar um crescimento muito interessante, que é fora dessa curva de royalties. Vamos dizer assim, como disse Aloysio, a despeito do poder público. E aí vem uma demanda: preparação técnica, cursos, formação. O que você pensa como vereador? Eu, graças a Deus, meus 2 filhos gêmeos estão formados, são engenheiros de produção, agora é correr atrás de vaga. Eu tenho um mais com 32 anos, mas já está trabalhando também, é formado em cozinha, culinária. E aí eu te pergunto, mas o que oferecer para esses jovens que estão chegando agora, e entra sim o poder público nessa formação? Você pensa em alguma coisa nesse sentido? Cláudio, aí vem aquele privilégio de ser jovem e estar nesse meio no dia a dia, que a gente está assim, eu lido com jovens diariamente, né, o dia todo, o meu ciclo de amigos também, que eu convivo diariamente, os jovens que eu convivo. Essa questão da oportunidade, você falou da questão da engenharia até de produção, que você está dizendo aí que são seus 2 filhos, né, formados em engenharia de produção. Eu falo que também a minha esposa também é formada em engenharia de produção. E o que hoje é difícil, você tá sendo inserido no mercado de trabalho. A gente vai passar por uma fase, e aí é o que preocupa a gente, que é até falando dessa questão da educação em si, que nós vamos ter impactos gigantescos futuramente, que preocupa bastante. Falo assim, primeiro para essa questão da distância dos jovens da escola, né? Isso é um ponto principal, que aí a gente tem que falar sobre isso vai trazer impacto lá na frente. Não adianta dizer que num país onde a gente vive, enfim, numa cidade que a gente vive, o sistema híbrido é um sistema que é maravilhoso, que não é, a gente tem que ser sincero. E aí, quando a gente fala do jovem, muitas vezes ele vem, ele termina lá sua escola, ele entra numa faculdade, uma perspectiva, ele, no final, quando ele se forma, que ele entra, vamos supor que uma faculdade vai ter aquela duração de 5 anos. Ele vai entrar na faculdade dele com o mercado de trabalho para um nicho em si, vai estar lá, como aconteceu até, dando exemplo da minha própria casa. Quando a minha esposa entrou na faculdade de engenharia de produção, estava naquele momento que todo mundo estava buscando essa área, né, de engenharia, porque estava em alta, que estava o tempo todo, o pessoal falando, enfim, de marcar, enfim, estava naquele momento. E quando ela se formou, tinha, sim, claro, oportunidade, mas já não era como estava sendo. Então, a minha visão sobre essa questão da formação em si, o poder público tem esse papel de estar ali inserindo para os jovens a questão dos cursos técnicos, enfim, qualificação, para poder inserir no mercado de trabalho, porque você falou bem sobre essa questão, é muita gente desempregada, na nossa cidade, muita gente desempregada, e não adianta a gente colocar bengala, né, dizer que a pessoa está desempregada por isso, por aquilo. A verdade é que tem muita gente procurando emprego e não tem oportunidade. E como aí a gente bota num contexto geral, o empresário hoje ele está lutando para manter seu estabelecimento aberto, e ele não está em condição de sair contratando, ele não tem mais condição para isso, né, para contratar nesse momento. Então é muita gente desempregada, muita gente passando dificuldade. A gente tem sim, Cláudio, e aí até um projeto que a gente tem lá dentro, até falando assim, que eu estou tentando inserir isso há um tempo, e a gente está tentando, por conta dos embrólios, essa questão da inserção do jovem, até falando da questão do jovem aprendiz, até lá no início do mandato tive a oportunidade de conversar com o prefeito sobre isso, depois não avançou, mas estive com o secretário secretário Mérida, para falar sobre isso nas últimas semanas, tentar essa inserção até do jovem,
do jovem aprendiz dentro da máquina pública, do jovem aprendiz ali que muitas vezes não tem uma oportunidade, a gente tentar inseri-lo. Então, nós precisamos, sim, voltar esse olhar atento para os jovens. Acho que eu tenho acompanhado quem está à frente da pasta hoje da questão do emprego, acho que do trabalho e renda ali, é uma pessoa aí, como eu digo que eu sou sempre independente, sou independente nos elogios, nas críticas. Quem está à frente hoje é o Tarcísio ali, Tarcísio Viana, que é um amigo que eu tenho, que é do Escola Bora, um cara que eu tenho certeza que vai fazer um trabalho bacana dentro dessa área. Então, assim, eu tô esperançoso. Daí vi agora aí que o governo lançou uma questão de um curso de marketing ali para pequenos empresários, e as inscrições encerraram já, eu tenho acompanhado isso. Então, tô vendo que tem um movimento aí da questão ali do Tarcísio, até propriamente do Mérida também, de tentar abrir esse espaço para o jovem. E a gente tem, como poder público, tem que estar buscando isso. Até falei com o Fábio também sobre a questão do que teve lá atrás com o Dr. Edson, do parlamento jovem ali, da gente trazer o jovem também lá para dentro ali da Câmara de Vereadores, você tentar inserir o jovem ali dentro da Câmara de Vereadores, para que ele possa falar de políticas públicas, para que ele possa entender o contexto geral que a nossa cidade vive. Enfim, a gente correr atrás, cara, correr atrás e desenvolver esse projeto para os jovens, e eu tô nessa luta aí também. Você pode ter certeza, até por ser jovem, né? É uma das bandeiras que eu defendo, essa questão da oportunidade para a juventude. Você falou que é amigo do secretário de Trabalho e Renda, né? Eu não sei se ele está como secretário, Luiz, para não errar, eu não sei se ele está como secretário de Trabalho e Renda em si. Ele está, eu não sei qual é o cargo específico que ele está ali dentro. Ele está ali cuidando dessa parte, sim, do emprego. Ele entrou agora recentemente, faz 2 meses que ele entrou, 1 mês e meio que ele entrou, que é o Tarcísio, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e acho que vai fazer um bom trabalho. A minha visão ali é que ele vai fazer um bom trabalho. Mas ainda bem, porque eu já conheci o secretário de Trabalho de Campos, nunca vi cordão de meio-dia. Não vou dizer quem é, mas ele sabe quem é. Mas não é esse não, né? Não é esse que eu falei não, né? Não. Eu já conheci, quer dizer, ano passado, né? Ano passado. Trabalhei com ele até. Então é complicado. Tá explicado, então, por que a gente vem trazendo a tempo, a dificuldade. Complicada, mas agora, deixa eu fazer, você falou sobre, você está coberto de razão, eu acho que é uma das críticas que se faz de Fernando da Barra, por exemplo, não ter preparado a sua população para ocupar as vagas de trabalho de Fernando da Barra, né? Uma crítica que eu acho, no meu modo de pertinente, uma crítica que se faz aí, que é ela mesma prefeita, que é hoje Carla Machado, uma crítica que eu acho muito pertinente. Você falou da preparação, né, das pessoas para ocupar as vagas de trabalho. Sem sombra de dúvida, Bruno, você vive num país com 14,7 milhões de desempregados e 6 milhões de desalentados, que são aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego. São 21 milhões de pessoas. 21 milhões de pessoas sem emprego hoje no país. Mas você falou em termos de educação, e tem uma pergunta aqui no grupo do qual você participa, que foi feito pelo Hanania, que é presidente da Associação de Pais de Alunos de Escola Particular de Campos, é advogado. Ele pergunta aqui, muda um pouco o assunto, mas tem a pegada da educação. Prezado vereador, desde julho de 2020, o plano de retorno do ensino presencial na rede municipal prévia a volta de 60 unidades escolares. No momento, segundo a Secretaria de Educação, apenas 36 unidades estão em regime presencial. Esse descumprimento do programar com a anuência do MP, na sua opinião, tendo em vista a inoperância do Conselho Tutelar e o enorme número de crianças nas esquinas da Pelinca, configuraria crime de responsabilidade dos atores envolvidos, prefeito, secretário de Educação e secretário de Saúde? Luiz, vamos lá, em relacionado a isso, vamos pegar que a gente está com 9 meses aí do governo atual, né, e nós estamos vivendo uma pandemia que vem do governo anterior também. Né? Então, vamos lá, o MP ele determina a lei que nós tem que ter um número X de escolas funcionando no sistema híbrido.
mas a gente também precisa ser franco e sincero que a gente sabe que a questão estrutural das escolas públicas da nossa cidade hoje, eu não tenho um número exato, mas são precárias. Se eu olhar a questão estrutural para uma criança hoje retornar à escola pública hoje, tem uma dificuldade muito grande porque a questão estrutural é precária. Então, quando o MP exige essa questão do número X de escolas funcionando no sistema híbrido, qual é o primeiro passo, na minha visão, do poder público em si? Olhar a questão estrutural das escolas, porque a gente não consegue retornar as crianças para as escolas se não tiver pelo menos o básico funcionando. E eu visitei algumas escolas nesse início de mandato, e a gente acompanha que é a questão assim, básica, que falta muitas vezes. A gente sabe que isso vem muito por conta do início da pandemia lá atrás, que as escolas estão sem funcionar há mais de um ano, né? Então as escolas estão sem funcionar há mais de um ano. Então a pergunta em si, em especial, específica, a gente tem que voltar para essa questão assim. Beleza, a gente tem um MP exigiu essa questão do número X retornando. Acho que o poder público tem que fazer seu papel, que é buscar maneiras para que retorne o mais rápido possível. Mas é claro, a gente olhando no contexto das crianças, para trazer essas crianças de volta para as escolas, você tem que ter essa estrutura mínima. E essa questão das crianças de vulnerabilidade, nos sinais, é uma realidade que a gente vive na nossa cidade, infelizmente, há tempos. E é claro que com a questão da evasão, né, essa distância da escola, dessa ausência da escola, aumenta, o que é muito triste para a gente vê muitos jovens hoje realmente no sinal. É um trabalho de políticas públicas que tem que ser desenvolvido, né, ali relacionado à assistência social, à infância e juventude, para estar ali falando com essas escolas, falando com esses jovens, conversando com esses jovens, mas eu também preciso, né, fazendo uma crítica construtiva até o poder executivo, acho que está na hora de mobilizar com um fervor maior essa questão das escolas, fazer, né, realmente um estudo para que a gente possa estar retornando. Estou acompanhando outras cidades, se a gente for olhar até a questão da capital mesmo, que eu vi recentemente o secretário de Educação, o Renan Ferreirinha, falando que a intenção é que agora, a partir de agora, tenha o retorno até 100%, pelo que eu acompanhei, a última entrevista que eu estava acompanhando, voltar, claro, com distanciamento, mas retornar as crianças para as escolas, porque a gente vê, Luiz, a gente falou sobre isso um pouco, né, na pergunta anterior. O impacto que isso vai causar não dá para a gente mensurar hoje, essa ausência das crianças das escolas. Então, quando o MP determina essa questão dos números, X tem que abrir, a função do Poder Executivo é pegar e preparar, né, buscar e cumprir o que foi determinado. Mas também colocando, não é sendo advogado, a gente também tem que analisar o que eu estou colocando. Nós estamos numa pandemia que vem desde do ano passado, de março de 2020, e as escolas estão fechadas há um ano e meio. A gente não vai conseguir, acredito que o Poder Executivo não vai conseguir resolver tão rápido essa questão de todas as escolas, enfim, do número X de escolas estarem em condições ideais. Mas, é claro, como nosso papel de Poder Legislativo, a gente tem que estar ali fiscalizando e atento, né, para que tenha as condições mínimas para as crianças voltarem para a escola. E, frisando, né, sendo repetitivo, esse retorno vai ter que ser feito de uma forma, num olhar mais detalhado, para que a gente possa, enfim, ter uma recepção dessas crianças com condições mínimas ideais. Então, não estou tirando a responsabilidade desse poder do governo que entrou agora, mas estou lembrando que nós estamos numa pandemia que vem desde o ano passado, que as escolas estão fechadas há mais de um ano. Então, a gente dando esse prazo, mas fiscalizando, a gente precisa ter mais atenção para retornar, sim, de uma maneira correta, de uma maneira que as crianças se sintam acolhidas e com proteção, que é o principal. Para registrar aqui, Nogueira, se me permite, por favor. Em várias manifestações de streaming, o Bruno sempre traz um envolvimento grande no streaming, né? Mas registrar duas aqui que são especiais, que quero ter. A Fátima Castro, né, presidente da Associação Irmãos da Solidariedade, trabalho magnífico que ela desenvolve há décadas aqui em Campos, né, dando acolhida aos portadores de HIV. Enfim, é um trabalho merecedor de todo aplauso, todo reconhecimento.
Ela coloca aqui: bom dia, meninos. Obrigado ao vereador Bruno pela gentileza de aceitar nosso convite em conhecer a nossa instituição, porque muitos não tiveram a mesma disponibilidade. Espero que os convites que foram feitos sejam cumpridos. Ela agradece aqui, e aqui, logicamente, por ser a mãe de Bruno, né? E olhar de mãe é um olhar, né? Eu posso falar pela minha, é um olhar que a gente sempre dá um valor muito maior. Bom dia a todos, isso meu filho, vamos trabalhar em prol da nossa cidade. André Araújo Cordeiro Viana. Dá licença? Tá orgulhosa, né? Botou esse é meu filho, fez questão de botar, então tá orgulhosa. Não, isso, meu filho, isso. Ah, meu filho. Então tá bom, tá orgulhosa então, tá feliz. Ei, Beijo pra minha mãe, Ah, que eu tanto amo, que me acompanha aí nessa batalha, e também a Fátima, querida, que eu fui lá visitar, e olha, se os nobres colegas que não foram visitá-la ainda, porque pelo que eu tô entendendo aí, ela tá dando um puxão de orelha nos colegas que não foram visitá-la ainda. Estão perdendo uma grande oportunidade de ter uma aula lá com ela. Você entra lá na sala dela lá, Luiz, você já deve ter visitado com certeza. Você entra e você fica perdido com tanta homenagem. Eu nem sei mais que homenagem que dá para fazer a Fátima, porque realmente ela foi homenageada em todas as esferas, e merecidamente, né? Pelo trabalho lindo que ela desenvolve lá, e é tratada como mãe lá dentro. É uma coisa assim, é um carinho que as pessoas têm por ela, que a gente fica realmente vê que é um carinho de mãe mesmo ali com ela, de carinho mesmo, de abraço, de estar perto dela. Então, parabéns ao trabalho que ela desenvolve. Toda vez que ela me convidar, vai lá tomar um café para estar perto dela, que ela precisar da gente, a gente está à disposição. A André colocou sua mãe orgulhosa. Agora eu vou te dar uma dica, Bruno. Eu falei isso ontem com o Nogueira. Quando a André chegar para você e falar assim: bonito, Bruno, muito bonito. Quero dar certeza que ela estava falando, não, tá? Tipo, eu comigo a mesma coisa. vocês não viram aí, mas a minha mãe, eu acho que tem quase 2 anos que tá fazendo esse programa. A minha mãe colocou ali também uma bênção para mim hoje ali. Sabe, Luiz, que é engraçado, assim, só uma breve, pra gente não... Mas falando da minha mãe, que eu não posso deixar de registrar, que minha mãe, né, quando nós perdemos papai no ano passado, aí uma das primeiras coisas que ela falou comigo foi: ô Bruno, seu pai, infelizmente, faleceu, papai partiu, mas agora eu vou ficar na minha, quietinha, não vou me envolver mais com esse negócio de política, vou ficar na minha. Aí toda reunião que eu vou fazer uma coisa, o que eu faço? Não tem problema, mãe, você não quer participar da política? Não tem problema, eu faço minhas reuniões políticas na sua casa. Aí eu vou para casa dela, saio aqui da minha casa, vou com a minha esposa para casa dela e faço lá as reuniões, que ela indiretamente, eu já falei com ela que eu não vou deixar ela ficar distante, primeiro porque não tem ninguém melhor do que a nossa mãe para dizer quando a gente está certo e quando a gente está errado. E segundo, porque se tem alguém experiente e que viveu todos os momentos da vida pública do meu pai ao lado dele, foi minha mãe. Então, se tem alguém que pode me ensinar alguma coisa, tanto na política, na minha educação, na questão pessoal, é ela. Então, mãe, já deixa aqui registrado para todo mundo. Eu não vou deixar você sair de perto de mim enquanto eu estiver na vida pública. Enquanto a população me deixar aqui, você pode ter certeza que eu vou estar sempre dando um jeito de trazer para perto. Porque você é especial e tem muito a agregar na minha vida pública e pessoal. A Fátima Castro aqui responde também: obrigado, Luiz, querido, você mora no meu coração. Claudinho também. Ele é um doce, ele é um amor. Eu falei essa semana aqui, segunda-feira, com o seu amigo também, nosso amigo, o Altura, que esteve aqui conosco. Falamos sobre Fátima, né? Ela postava aqui também. O trabalho do Altura também é fantástico, é sensacional, lá no NF Transplante. Ele é psicólogo. Sim. Né? Você, para quem não conhece, a Luiz. E Fátima, eu colocava aqui, eu falei, desde a década de 90 eu conheço a Fátima. E interessante, Fátima, naquela época, falava muito assim, pejorativamente: fulano é aidético, Beltrano. Fátima nunca teve o vírus. Só para que a gente fique bem pontuado com relação à atuação da Fátima. É dedicação de uma vida por uma causa que ela não sofreu.
Ela não sofreu. Então, o que é muito interessante, o que eu acho extremamente fantástico. Não, Bom, deixa eu falar desculpa. de Fátima aqui, do trabalho que ela faz, e falar dessa coisa da mãe na nossa vida, né? A gente faz um programa, Sim. Um programa à parte, mas vamos fazer um intervalo logo, porque tem que falar de Vamos política. lá. Se eu pedir licença... Eleição, por isso que o já falou. Sim. Mas eleição. Tem eleição, tem novidade, tem fusão, união de partidos aí, vamos saber de uma série de novidades aí já. Peço licença a você, meu caro Bruno, e o Aloysio também, você que está em casa, continue ligado, continue acompanhando aqui o nosso streaming também. Voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional e Unimed Campos. Cuidar de você, esse é o plano.